Consola, Espírito Santo. Desde o início da pregação eu já peço, essa mãe que perdeu o filho, a filha, esse pai que chora a morte do filho, da filha, essa pessoa que perdeu o ente querido nessa pandemia, que não pôde nem o velar, o enterrar. Eu rezo por essa pessoa que mora em outro país, que perdeu um ente querido e não pôde vir para o velório. Eu rezo pelos filhos que perderam pais, vem Espírito Santo, pelos pais que perderam filhos, pelos amigos que perderam outros amigos. Consola-nos, Espírito Santo. Enche o nosso coração de fé, de esperança, de coragem. Reacende em nós a virtude da esperança. Dá-nos a graça de olhar para o céu, Espírito Santo, de crer na ressurreição. E abre o nosso entendimento, os nossos corações, para aqui recebermos a santa palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido filho, querida filha, você pode pegar já a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo do 38 ao 39. Vamos pegar do 37 ao 39. O padre vai ler o precedente só para fazer esse preparo para o mergulho, né? E eu quero já de antemão dizer que desde cedinho eu tenho rezado por você, estava rezando por você que nos acompanha. Hoje você estava bem frio, o padre já estava até preparado para o frio passou de uma hora para outra e agora eu já estou com toda essa de roupa. E desde cedinho eu estava rezando por você, e rezando com essa palavra, e me vinha muito forte. Eu já quero proclamar, na ousadia, sou filho do padre Jonas, na ousadia de profeta aqui, que essa palavra vai ressuscitar muita gente. Amém. O Senhor me dizia cedo, eu sentia isso, sabe, eu trazia esse sentimento quando eu rezava, que essa palavra vai ser ocasião de ressurreição para muita gente. E eu quero ouvir a sua partilha depois sobre isso. Porque Deus vai trazer muitas coisas que estão mortas dentro de você à vida através dessa palavra. Leiamos juntos. Vou começar do 37, como eu disse, um versículo antes, só para fazer esse preparo. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Agora a partir do 38. Tenho certeza de que nem a morte, olha só, hoje é dia de finados, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, que palavra bendita para a reflexão no dia de finados. Que palavra muito especial, porque veja bem, São Paulo, a impressão que dá, a gente que estuda, eu que estudo bastante a Bíblia, gosto de estudar, às vezes, como a gente chama na exegese, né, de maneira mais técnica, a gente percebe que São Paulo está usando todas as categorias que tinham na mente dele, né? Se tivessem mais para categorizar ali o que não pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem baixeza, nem profundidade, nem pessoa, nem criatura, nem morte, nem vida. Se tivessem mais coisas vindo à cabeça de São Paulo ali, com certeza ele tinha escrito mais umas 5 páginas. Porque é para dizer que nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. E é muito bonito as duas categorias que ele já começa, com as quais ele começa, nem a morte e nem a vida. Isso traz um consolo para a gente, isso traz uma fortaleza para a gente. Olha, eu quero dizer para você, filho amado, filha querida, que traz essa dor no peito, né, gente? Não dá para a gente maquiar o sentimento da dor de uma perda, não dá, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Você que perdeu um pai, uma mãe, seria se você chegasse aqui sorrindo e falar, meu pai morreu ontem, mas eu creio na ressurreição. Eu ia falar que está faltando um parafuso em você, né? Claro que a gente sente, que a gente sofre, que a gente chora, né? Tem os momentos, claro, talvez em alguns momentos você esteja assim para cima, mas vão acontecer momentos nos quais você vai se sentir meio para baixo. Mas isso dá um consolo para a gente, sabe? Dá um consolo para a gente, porque a gente sabe que existe uma âncora da alma, como diz a carta aos Hebreus capítulo 6, na qual a gente pode se alicerçar, sabe? Para que serve a âncora?
Quando tem uma tempestade ou quando o navio quer ficar estável, ele solta a âncora. A âncora dá estabilidade, ela faz com que o navio não seja arrastado pelas ondas, né? Então veja bem, tudo vai passar, é fato, mas o amor de Deus nunca passa. E se você está em Deus, você já começa a ser eterno. Se você está em Deus, você já começa a trazer o céu para a terra. Porque tudo vai passar, mas o amor de Deus não passa nunca. E nada nos pode separar do amor de Deus, a não ser a nossa escolha, né? Obstinada, a pessoa que escolhe, por exemplo, ir para o inferno, escolhe viver uma vida sem acolher o amor de Deus na sua história. Mas nada é mais forte do que o amor de Deus por você, nada. Sabe, por que a morte dói tanto quando a gente contempla alguém que pereceu, que faleceu? Porque a gente se dá conta da nossa impotência diante do mistério da vida. Sobretudo as pessoas que são muito resolutivas. Tem pessoas que são muito resolutivas. Amanhã o padre vai concluir a Semana da Proteção Emocional falando sobre o temperamento colérico. E você vai ver que os coléricos, eles são resolutivos. Pessoas que têm sagacidade. O que é sagacidade? É a capacidade de olhar a situação, perceber a solução e já agir, não é? Tem pessoas que são muito resolutivas. Eu tenho um problema, padre, eu já resolvo. Tem uma situação, eu já resolvo. Mas a morte é um enigma. A morte é uma situação diante da qual você não pode resolver o problema. Ah, se eu pudesse, padre, ir lá naquele caixão, jogar alguma coisa sobre o corpo lá do meu ente querido e ele voltar a viver. Mas não é assim que funciona, né? Você sabe muito bem. A morte faz a gente sentir essa incapacidade na alma, né? Essa impotência. É uma desolação. E olha, não é ruim a gente sentir a dor da morte, ou o medo da morte até mesmo. A gente não pode se deixar escravizar pelo medo da morte. Esses dias eu estava lendo aquela passagem de Jesus no Getsêmani. Por que Jesus suou sangue ali e entrou naquele momento forte de depressão? Porque como ser humano ele também estava com medo da morte. Ele também estava com medo do destino dele. Mas não era um medo pecaminoso, era um medo humano, natural. Porque ele assumiu a nossa existência humana em todos os sentidos, né? Se até Jesus teve medo, nós vamos ter momentos de medo. Mas o bonito é que o Pai, depois que Jesus disse, faça-se a sua vontade, enviou o anjo para consolar Jesus, né? Nós precisamos de consolo, nós precisamos desabafar nos nossos momentos de luto. Desabafar com Deus, porque às vezes só Ele vai nos entender. A dor é tão profunda, eu respeito a dor de quem vive o luto muito. Eu vejo como sagrada a tua dor, filho, filha, porque é você que sabe como que ela acontece dentro de você. E às vezes é bom conversar com alguém, mas existem situações nas quais só Deus vai nos entender, gente. Só Deus vai poder tocar aquela desolação, sabe, na alma, aquela dor na espinha, como diziam os antigos, né? Mas veja bem, essa palavra, ela nos conforta, ela nos faz entender que se nós estivermos firmados no amor de Deus, se nós estivermos amando Deus e sendo amados por eles, nada vai passar. Aliás, nós não vamos passar, nós não vamos perecer para sempre, porque esse amor nos faz eternos, nada nos separa dele. É interessante, esses dias eu vi a história, eu gosto demais da história dos santos, né? São evangelhos vivos para nós. Eu vi a história de São Geraldo Magela, não sei se você já ouviu. São Geraldo era um homem muito culto, um homem que tinha um alto posto na corte do rei e trabalhava direto com a rainha, não é? Uma rainha cristã, diz que era uma rainha muito bonita, muito linda, perfeita, muito caridosa, muito boa, e ele servia a rainha, trabalhava também com o rei. E a rainha fez uma viagem para uma casa de repouso, ali, descanso, um palácio real de descanso, ali, de férias, e ela teve um mal súbito lá, depois ela tinha passado por uma gravidez recente, teve um mal súbito lá e veio a falecer. E o rei, desconsolado, disse para Geraldo, vai lá, reconhece o corpo, porque precisava ir um funcionário real de alta patente para reconhecer o corpo, e vem com caravana real para cá para nós velarmos. Só que nesse inteirinho, nesse tempo, acabou demorando, sabe? E o corpo humano entra em decomposição. São Geraldo demorou alguns dias para chegar nessa cidade, que não era tão perto, e quando ele chegou, abriram o caixão para ele, e ele viu a sua rainha amada, para a qual ele tinha devotado a sua vida, em decomposição, com um cadáver inchado, roxo, o rosto dela já sendo comido, porque naquela época não tinham, né, as formas de conservação que nós temos hoje, né, póstumas. Diz que São Geraldo ajoelhou ali diante do caixão, olhou para o céu e disse o seguinte para ele mesmo, a partir de hoje, eu nunca mais vou servir
a um rei que morra, mas eu só vou servir ao rei que nunca morre. E ali ele entregou a vida dele a Jesus, totalmente. E depois disso ele continuou ainda trabalhando um pouco na corte, mas ele saiu, entrou no seminário, né? Entrou na ordem, na congregação religiosa e se tornou um grande santo. Se tornou um santo que ilumina com a sua fé, com a sua intercessão, muitas gerações até hoje, né? Mas olha só, que virada de chave que teve São Geraldo ao contemplar o mistério da morte. Eu não quero servir um rei que morra. A partir de hoje eu só vou servir o rei que nunca morre, que experimentou a morte humana, que é Jesus, mas que ressuscitou e que não foi vencido pela morte, né? Se você se alicerça nesse amor de Deus, como São Geraldo que teve esse insight, você começa a ser eterno, ainda no tempo, ainda na finitude humana, né? Você começa a ser eterno. Gente, e refletindo sobre isso, eu já quero afirmar para você que diante da impotência que a morte gera dentro de nós, a desolação, a cura, eu celebrei, presidi as missas sábado e domingo, né, no acampamento A Cura dos Traumas da Morte, e eu concluí a seguinte coisa, que o remédio que cura o trauma da morte é a fé. É a ação do Espírito Santo trabalhando em nós. Sábado eu explicava o caminho do trauma. Você sabe o que é um trauma? O caminho que o trauma realiza dentro de nós? Vou explicar de maneira rápida. Dentro do cérebro da gente existe uma parte chamada cérebro límbico, que é como se fosse uma máquina fotográfica. Ele registra tudo que você vive. E depois uma outra parte do nosso cérebro mais elaborada, chamada córtex frontal, recebe aquela imagem, aquela memória e dá um significado para aquilo, né? Tem, muitas vezes, cada pessoa reage de um jeito, o cérebro, o córtex frontal, dá um significado normal, bom para aquela morte, outras vezes ele dá um significado traumático, e todas as vezes que a pessoa, por exemplo, tem alguma coisa, vê alguma coisa que a lembra daquela memória, uma música, um cheiro, um lugar, uma pessoa que lembra aquela situação, aquilo estoura dentro dela. Isso é um trauma. Por exemplo, tem pessoas que sofreram um assalto, depois que passa o assalto, conta piada e ri. Aquele dia eu perdi, roubaram meu celular. E tem pessoas que sofrem um assalto e todas as vezes que lembram, tem um ataque de pânico. Por quê? É o mecanismo da fobia. Porque o cérebro dela deu aquele significado. Morte. Eu vou morrer. Então quando toca a música que estava tocando naquele dia, ou quando fica nublado como estava naquele dia do assalto, ou quando ela vê uma pessoa que lembra o assaltante, ela tem aquele surto, a respiração acelera. Isso é um trauma, né? E o que cura o trauma da morte é a fé. Por quê? Porque a fé abre a nossa alma para a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lá no nosso cérebro, na nossa memória, e vai dar um novo sentido, um novo significado para aquela memória dolorosa. Você está entendendo? Como que é importante a cura interior, eu dizia na homilia do sábado? É importantíssima a cura interior, o se abrir à ação do Espírito Santo, depois que nós sofremos o baque da morte. Porque o Espírito Santo vai agir lá onde estão as suas memórias e vai ressignificar. O que é ressignificar? Dá um sentido novo. Sabe, talvez aquela perda para você até hoje tenha um sentido de depressão, de dor, de desolação, de abandono. Mas se o Espírito Santo vai agindo através da fé na sua mente, ele vai pouco a pouco mudando o sentido que o seu cérebro dá para aquilo. E aquilo que é trauma, deixa de ser trauma e se torna uma lembrança. Que às vezes dói, mas que não é traumático, porque o trauma, ele trava você, o trauma te amarra para trás, o trauma não deixa a esperança, a fé, o amor acontecerem dentro de você. Então, a fé cura os traumas da morte. E quantas lembranças não estão aqui, na nossa memória? Que o cérebro límbico fotografou, que o córtex frontal deu um sentido negativo e está ali, no inconsciente. Mas hora ou menos hora acontece uma coisa, a pessoa trava. Mas por quê? Porque tem todo aquele processo dentro da mente dela, aquela lembrança dolorosa, ela se sente sozinha, desolada, inferior. Então é preciso se abrir para a fé e deixar Deus tocar a gente nessas realidades. Prosseguindo, como eu disse, a fé gera em nós um sentimento de impotência, de solidão. Parece que Deus nos abandonou. Mas eu quero partilhar com você uma história que chegou até mim esses dias e que eu penso que caiba perfeitamente aqui. Que é a história que acontecia, um ritual que acontecia na tribo dos antigos índios Cherokee, nos Estados Unidos. Presta atenção, eu vou ler do literal. Há uma bela história dos índios Cherokee sobre o ritual de passagem, que diz isto: o pai leva o seu filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos do filho e o deixa lá sozinho.
o jovem índio deve permanecer sentado num tronco sozinho a noite inteira. E ele não pode remover a venda dos seus olhos até que os raios do sol o avisem que é de manhã. A noite inteira com a venda nos olhos, sentado num tronco sozinho, no meio de uma floresta selvagem. Está falando de muito tempo atrás. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem ser comido por uma fera, picado por uma cobra, ou morto por algum ladrão que esteja ali, e sem desmoronar, no outro dia ele será homem. Os indígenas têm até hoje rituais de passagem, né? Ele não pode, é proibido ele contar a experiência dele para os seus amigos ou para ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado com aquela venda lá. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Barulho de serpente. Com certeza existem feras ferozes ao seu redor. Naquela época, naquela região dos Estados Unidos, muitos ursos. Talvez até homens perigosos ali que o podem machucar, que o possam machucar. O vento sopra a noite toda, balançando as árvores. Aquele clima de medo. Mas ele continua ali corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar homem e ele não quer permanecer uma criança para sempre. Finalmente, depois de uma noite aterrorizadora, o sol sai. E quando ele sente o sol na sua pele, ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o seu pai estava sentado no tronco a noite inteira do lado dele. A noite inteira. Esteve de guarda toda a noite protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse, não percebesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, na perda, no luto, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona. Nunca. Ele sempre nos guarda. E Ele está sentado no tronco da vida ao nosso lado. Veja bem, filho, filha, nem a morte nem a vida é capaz de se separar do amor de Deus. E às vezes, a vida ela é ingrata, ela tem os seus mecanismos, né? Ela puxa o nosso tapete. Talvez você esteja sentado, você mesmo, é você, com você que eu estou falando. Talvez você esteja sentado nesse tronco da sua vida, amargo hoje, triste, pensando nas suas perdas, das pessoas que você perdeu, mas também nas coisas, nas oportunidades, porque o luto também ele é abrangente, ele pode se expandir, não só a perda de uma pessoa, mas a perda de um casamento, a perda de uma oportunidade, a perda de um status, de uma condição financeira. Talvez você esteja hoje sentado no tronco aí da sua vida, amargo, triste, se sentindo sozinho, e você está dizendo, Deus não estava comigo, eu passei por isso sozinho. Não, aí que você se engana. No tronco da sua vida, em meio às feras ferozes, ao vento que sopra, ao ruído da noite tenebrosa, Deus está sempre do seu lado, sentado no tronco com você. Sentado no tronco com você. Diz uma antiga história que uma pessoa se encontrou com Deus, uma pessoa que tinha perdido sua filha, e ela disse para Deus, por que eu perdi a minha filha? O Senhor também deixou o teu filho morrer, o Senhor não tem coração, o Senhor não me ama, nem o seu filho, como é que o Senhor ia amar a minha filha? Diz que Deus simplesmente mostrou o pulso, seu pulso, para essa pessoa, e a pessoa viu que o prego tinha a marca de um prego no pulso direito e no pulso esquerdo. E Deus disse, meu filho não morreu sozinho, eu estava lá com ele. Aquele prego também entrou no meu pulso. E aí o homem ficou em silêncio. Ou seja, na sua dor, na sua cruz, no seu tronco, na noite, Deus está do teu lado, é com você que eu estou falando. Hoje Ele está te sacudindo e te dizendo, sacudindo e te dizendo, abre os olhos para perceber a minha presença, o meu amor, o meu cuidado de pai, nada pode te separar do meu amor. Gente, Deus está conosco para enfrentar a morte, a vida, o luto, a alegria, a tristeza. Ele é um pai que é bom, que ama, que não desiste de nós. E olha, ontem eu refletia na homilia da missa que infelizmente nós vivemos hoje na nossa sociedade muito despreparados para a morte. Porque nós estamos num tempo, preste atenção, que não tolera o sofrimento, que não tolera o não belo, que não tolera a finitude, a morte. Você tem que estar sempre bem, sempre sorrindo, postando fotos bonito, é o cabelo bem feito, é em restaurantes, é tudo muito feliz. Muitos pais, eu dizia ontem também, sabe,
não permitem o seu filho ir num velório, não permitem, blindam as crianças de todo e qualquer sofrimento. Eu não estou falando que você tem que fazer a sua criança sofrer, mas meu pai me levou no velório quando eu era criança e me fez muito bem. Me fez amadurecer, entender que a vida é finita. E desde criancinha eu já fui percebendo que eu precisava buscar servir um rei que não morresse. Como São Geraldo, né? Agora as crianças são preservadas, a gente cresce achando que tudo é bonito, é esse politicamente correto, que é um retrocesso na formação da nossa personalidade. Tudo machuca, tudo é bonito, todas as pessoas são perfeitas. Gente, a finitude, a morte, o feio faz parte da vida. A gente tem que robustecer o nosso caráter para aprender novamente, reaprender a lidar com a morte, com o feio, com a dor. Nós estamos muito despreparados porque nós estamos intolerantes à dor e à frustração nesse tempo. Eu vi a entrevista de 2 psiquiatras muito renomados dizendo que esse é o fenômeno que está na raiz dessa atitude moderna de tanto suicídio de jovens e adolescentes. A intolerância à frustração. Padre, meu namorado me deixou, eu quero morrer, minha vida acabou. Minha filha, tua vida não acabou não. Tua vida não acabou, mas a intolerância. Os antigos lidavam muito melhor com a morte do que a gente, você sabia? Claro, naquela época eles conviviam mais com a morte, né? Se morria mais cedo, não se tinha a higiene de hoje, os cuidados de hoje, né? Então qualquer doença matava, muitas doenças matavam, as pessoas viviam menos, né? A longevidade não era tão extensa. E também, você sabe que até pouco tempo se velava as pessoas em casa. Se colocava o caixão na sala, às vezes na mesa, e todo mundo ali velava a pessoa. Não estou falando que isso seja bom nem ruim. Estou querendo dizer que as pessoas, estou dizendo melhor, afirmando, que as pessoas conviviam com a morte e tinham menos intolerância à dor. Não é que a gente queira morrer, mas a morte faz parte da vida, gente. E a gente tem que adquirir essa sabedoria da fé para lidar com o perecimento, com a finitude, com a morte, com o devanecer da vida, né, como diz a Bíblia. Então a gente precisa se fortalecer. E olha, os antigos conviviam mais com a morte, e a morte antigamente era mais humanizada também, né? Vamos dizer, eu já fui em muitas UTIs da Unção dos Enfermos, sobretudo quando eu morava na capital paulista, e não é humanizante, né? Com todo respeito aos processos, a quem trabalha com isso, a pessoa morre ali sozinha, no quarto frio de uma UTI, cercada de estranhos. Antigamente a pessoa morria em casa, pedindo perdão para os filhos, perdoando, cercada dos amados, dos entes queridos, amados, dos familiares, né? As cidades eram pequenas, o padre ia lá na casa, né? Hoje, muitas vezes, morre-se na UTI, sozinho, num quarto frio, sem ninguém por perto, porque não é todo mundo que pode entrar na UTI, né? Tem horas, tem momentos que pode entrar, e claro, por questão de segurança. Então a gente perdeu um pouco essa humanização para morrer, né? Mas olha, diante do luto, uma coisa que a gente precisa entender, que o luto não é doença. Quando você perde alguém, não é uma doença. Olha, eu falava ontem também que eu fiquei admirado. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa no DSM-5, que é o manual, né, de classificação de categorização das doenças psiquiátricas dos Estados Unidos, que rege, bem dizer, a psiquiatria no mundo. E eu vi que o primeiro, que foi criado em 1952, tinha 100 páginas. O último, que foi criado em 2013, tem 1000 páginas. E lá, parece que é uma inflação diagnóstica, né? Tanto diagnóstico, parece que o sofrimento está virando doença. Lá não está dito ainda, nesse último, que o luto é uma doença. Mas pelas margens que eles deixaram, colocaram como num cantinho para estudo, parece que na próxima atualização o luto já vai ser categorizado como doença. Aí tuxa remédio na pessoa, a indústria farmacêutica ganha, né? E a pessoa não vive o que é normal. O luto é normal, é saudável. A gente tem que se permitir viver o luto, as fases do luto. Sábado na homilia eu falei das 5 fases do luto, segundo a doutora Kübler-Ross, lá dos Estados Unidos, que é a pioneira nisso também. Sabe, a gente tem que se permitir viver o luto. Jesus viveu o luto, ele chorou quando Lázaro morreu, ele chorou e suou sangue diante da sua morte iminente, mas ele entendeu que não é que Deus queria que ele morresse, é que para cumprir a missão dele, ele tinha que levar até o fim a sua existência humana. E todo ser humano morre. Então ele também morreu. Mas a partir da sua ressurreição, ele dá um novo sentido à morte. Ele faz a gente entender que a morte não é o fim para o nada, como dizia Heidegger, mas pelo contrário, é uma ressurreição para a vida eterna. Santo Tomás nos ensina, de Aquino, que a visão beatífica de Deus, o morar com Deus, o céu, é a realização mais plena, absoluta de todo e qualquer ser humano. Nós somos feitos para o céu. E olha, não existe dor na terra
que o céu não possa curar. Não existe doença, sofrimento, humilhação que o céu não possa curar. Então, independente do que você sofra, lute para permanecer no amor de Deus. Porque o céu, lá diz o livro de Apocalipse, Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, sabe? Nem perecibilidade, né? Nós não vamos mais ser perecíveis, melhor dizendo, né? Aquilo que perde, que logo morre. Pelo contrário, então é preciso olhar para Deus, olhar para o céu e olha, entender que o luto é normal, não é doença. A gente tem que viver as fases do luto. Claro, não escolher morar no luto, né? Eu respeito a sua dor, você que está sofrendo, mas certa vez eu atendi uma mãe que me dizia assim, ai padre, eu preciso voltar a viver porque o meu filho morreu e eu morri com ele. Eu falei, não, quem foi embora foi seu filho. Você está viva, você não precisa voltar a viver, você precisa só acordar, né? Dar uns passos, lutar melhor, lidar melhor com isso, claro, com muito respeito eu disse para ela. E eu fui dizendo, e ela tinha na cabeça uma crença que muita gente que perde entes queridos, familiares, tem, de que se ela parasse de chorar pelo filho, de que se ela parasse de sofrer pelo filho, era sinal que ela não o amava. Ela se sentia culpada quando ela não chorava e não ficava triste. Eu falei, filha, não é por aí. Sabe, é claro que você sente, mas você não tem que ficar chorando e triste sempre, né? Faz parte mover, ir para frente. Eu tenho certeza que se o seu filho pudesse te dizer alguma coisa, mãe, ele te diria, mãe, continua a sua vida. Claro que de onde ele está no céu, ele não vai voltar aqui para dizer nada. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, que só se morre uma vez, não existe reencarnação. Parágrafo 1013 do Catecismo da Igreja Católica e Hebreus 9, 27. O ser humano morre uma vez, já vem o juízo particular e depois, no final dos tempos, o juízo universal, né? Onde Jesus voltará. Então não tem reencarnação, gente, é uma doutrina anticristã e até heresia para o cristianismo, porque a reencarnação faz você acreditar que você vai se salvar com seus esforços, sendo bom, fazendo boas obras e diminuindo o seu karma. E isso é contrário à doutrina cristã, porque não é você que se salva com seus esforços, é Jesus que veio e morreu na cruz, derramou o sangue dele para te salvar. E é assumindo o amor dele, permanecendo no amor dele, que você se salva. Ou melhor, que você assume a salvação dele sobre você, mas é ele que te salvou, não somos nós que nos salvamos. Então a reencarnação é uma ideia contrária ao cristianismo. Que um cristão não pode acreditar nisso, porque é contrário, né? Como água e óleo, não se misturam. Então essa mãe, ela tinha essa crença de que ela não podia parar de sofrer pelo filho. E ela também cultivava aquele hábito de não deixar que ninguém tirasse as roupas do filho do guarda-roupa. Ela, tadinha, ela me contou, e eu com todo respeito acolhi, mas ela não deixava que ninguém se sentasse no lugar, à mesa de jantar, do almoço, onde o filho se sentava. E eu falei para ela, filha, olha, eu respeito a sua dor com muito carinho, né, de pai, de padre, mas filha, você não está cultivando a vida desse jeito, você está cultivando a morte, porque cada vez que você vê aquela cadeira vazia, aquele guarda-roupa intacto, com todas aquelas roupas, você fica triste, porque você está cultivando o luto, né? Aí eu fui dizendo para ela, o padre quer te propor uma mudança de perspectiva. Você quer honrar a memória do seu filho? Claro, padre, eu quero. Mas eu disse para ela, você não honra guardando os pertences dele. Você honra mantendo viva em você as melhores características do teu filho. Quais eram as melhores características do seu filho? Ai, meu filho era alegre, padre, ele gostava da casa cheia de gente. Então você vai honrar a memória do seu filho, mantendo vivo dentro de você tudo que você aprendeu com ele. Tudo que Deus te ensinou através desse ser abençoado que passou pela sua vida. Combinado? Vou tentar, padre. Depois de um mês ela voltou e me disse, padre, depois daquele dia que nós conversamos, eu fiquei ainda meio, confusa, mas eu rezei e vi que era aquilo, padre. Aí naquele sábado mesmo, eu tinha atendido ela no meio de semana, eu chamei 3 dos amigos dos meus filhos, amigos antigos do meu filho, para vir em casa tomar café. E eu disse, nós não vamos falar da morte, nós vamos aqui celebrar como se o meu filho estivesse aqui. Claro, a gente sente saudade, a gente lembrou de uma coisa ou outra bonita que vivemos com o meu filho. Mas eu dei vida ao meu filho, padre, traduzindo nos meus atos, assumindo as características mais bonitas que eu via nele, a alegria. E minha casa ficou cheia de gente. E eu fiz café com pão de queijo. E a molecada, padre, nossa, comeram até doer a barriga. E eu abri a janela do quarto dele para que entrasse o sol. E eu dei algumas coisas dele para aqueles amigos. Padre, isso me fez bem, padre. Eu vi que é esse o caminho. Olha que bonito.
é a pessoa que dá um novo sentido. Não é juntando as coisas, porque olha, se você junta ali, amontoa no quarto dele tudo que é dele e não deixa que ninguém pega, você não está trazendo ele de volta, você está cultivando uma dor, né? Ao contrário, se desprenda daquelas coisas, não se apegue e mantenha viva a memória, honrando a memória dele naquilo que de bom ele te ensinou, naquilo que de bom você viveu com aquela pessoa, né? E dê um sentido diferente à sua dor. Olha, eu acredito que não tem forma mais eficaz de você dar um sentido bonito, de esperança, de fé para a sua dor, do que você tornar a dor amor, do que você transformar a sua dor, a sua chaga, em amor, em serviço, em salvação para outras pessoas. E no sábado, eu assisti alguns vídeos de uma esposa de um pastor americano chamada Kay Warren. Ela perdeu um filho, olha só que pesado, né? Mas ela perdeu um filho que tinha muitos problemas mentais desde criança e cometeu suicídio. 27 anos, dentro da casa dela. Olha que triste. Mas eu ouvi algumas entrevistas dessa mulher que me encantaram com a resposta que ela deu. Ela é muito cristã, né? Se eu não me engano, era do Texas ou do Alabama. Pena que não tem quase nada em português das contribuições dela. Mas ela dizia, olha, eu perdi o meu filho, é uma dor indescritível. Fiquei meses depressiva, dentro de casa, me culpando. Mas um dia eu comecei a rezar. E na oração, eu pedi para Deus que eu queria transformar a minha maior dor, meu maior sofrimento, em um instrumento de amor e de salvação para as pessoas. E ela hoje participa de um movimento que consola mães que perderam filhos com suicídio, que reza por essas mães, que ajuda mães que têm ali filhos com problemas mentais, tendências suicidas. Claro, a dor dela é dificílima. E eu respeito demais você que perdeu alguém com suicídio. Não se culpe, sabe? É triste demais, é claro que é. Mas, gente, muitas vezes é uma doença também, né? É uma doença. O cérebro humano, ele tem essa possibilidade de adoecer, como outras partes do corpo. Mas o que me chamou a atenção não foi nem a dor, o trágico que aconteceu com ela, mas foi a resposta que ela deu, né? E claro, você vê quando ela está falando que existe dor, mas não é uma dor que prostra. É uma dor que foi tornada esperança, tem sentido. Eu tenho certeza que, com a misericórdia de Deus, né, esse filho diz que era um menino muito bom também, mas que não soube lidar ali. Ela descobriu depois que ele tinha parado de tomar os remédios por ele mesmo e acha que teve uma crise, né? E não dá para você ficar 24 horas, ele já era adulto, ela não tinha como sempre estar com ele. Mas ela diz, olha, eu tenho certeza que ele está com Deus, ela disse como mãe, e que de lá ele está muito feliz com o que eu estou fazendo. Que bonito, né? A gente não tem que se prender na dor e ficar lá a vida inteira. Não, dói, claro. Mas talvez Deus está chamando você hoje, você mesmo, a tornar o seu sofrimento um instrumento de salvação, de amor, de cura para outras pessoas. Isso é lindo, é um sentido novo que você dá para a sua dor, sabe? É muito bonito. E olha só, como eu disse, é importante a gente entender que diante de um processo de perda, de luto, de dor, a gente precisa reagir com a esperança, a virtude teologal da esperança. E é bonito que todas as virtudes elas estão interligadas. A carta aos Hebreus nos ensina que a fé é o fundamento da esperança. Eu já falei isso aqui uns dias atrás. Ela fundamenta a esperança. E o que é fé? É você verdadeiramente colocar Deus no centro de tudo. Deus precisa estar no centro. Jesus precisa estar no centro da vida. Jesus precisa estar no centro da morte. Às vezes a gente acaba cedendo inconscientemente ao pecado da idolatria. Olha que sério que o padre vai falar. Quando a gente coloca a nossa dor no centro da nossa vida e tira Jesus. Isso é pecado de idolatria. Todas as vezes que você substitui o senhorio de Jesus por outra realidade, você está adorando um outro Deus. Sério, né? Mas é muito real, muito verdadeiro. A Bíblia diz isso, Santo Tomás de Aquino também falava sobre isso. Tem gente que colocou o dinheiro, tem gente que colocou o prazer, e tem gente que colocou no centro da própria vida a dor, o luto, o sofrimento. Não é problema você chorar, você sofrer. Não é errado a gente sentir a dor, né? A impotência, mas o errado é a gente colocar isso no centro, a gente adorar essa dor. Com dor, mas eu adoro Jesus. Com sofrimento, mas Ele precisa estar no centro. Isso é viver a virtude teologal da esperança fundamentada na fé. É colocar Jesus no centro. Jesus precisa estar no centro dessa dor que você sente.
E Ele precisa te levar a ter esperança nele, esperança no céu, esperança de reencontrar essa pessoa em Deus, esperança da vida eterna, esperança em Jesus, sabe? Nós precisamos crer na ressurreição. A esperança nos leva a centralizar o que somos em Deus. Jesus precisa estar no centro da vida, da morte, das perdas. Eu sei que tem baques que são duros, mas não se esqueça, nesse tronco, que é a vida, Jesus está sentado com você. O Pai está do teu lado nesse tronco que é a vida para te proteger de todos os males. E existe uma dimensão mistérica, né, de mistério na vida, nas mortes, nas perdas. A gente não entende tudo. Mas a certeza que a gente tem é, mesmo quando a gente não entende tudo, é que Deus nos ama. A gente conhece a essência de Deus. Ensino dizendo que isso é viver com esperança. Mesmo quando você não entende, é você saber, ter a certeza que Deus te ama e que Ele sempre vai estar com você e tirar o melhor de todas as coisas e que Ele quer te salvar, que Ele é o Deus da vida, não da morte. Certa vez, concluo dizendo, perguntaram para a esposa do Albert Einstein, aquele grande cientista: você entende alguma coisa da teoria da relatividade? Não. Você entende alguma coisa das equações, de tudo que seu marido faz? Nada. Mas você não entende nada? Ela falou: não, eu não entendo o que ele faz, mas eu entendo o meu marido. Eu entendo como Einstein funciona. Isso me basta. Às vezes você não vai entender tudo que Deus está fazendo, a teoria da relatividade, as equações divinas, mas você entende Deus. E a essência de Deus é amor. Ele te ama. Acabou. O que acontecer, que Deus esteja no centro da vida, da morte, da altura, da profundeza, de tudo isso que Paulo falou aqui. Eu não sei o que você está vivendo hoje, filho, amado, filha querida. Talvez seja uma perda no emprego, a perda de alguém nessa pandemia de coronavírus que você não pôde nem velar, né? Triste, ardiloso esse processo, sórdido mesmo, a gente não pode nem velar o nosso ente querido. Talvez seja a perda de uma condição financeira, a perda de uma aptidão que você tinha, o envelhecer, que pode ser uma forma de luto se você não envelhece com sabedoria, porque você está perdendo as aptidões, as energias físicas. Dizem os especialistas que tem gente que entra em luto por causa do envelhecimento. Mas em tudo isso, centre-se em Deus. Coloque Jesus no centro, não a tua dor, não a tua revolta. E saiba que Ele te ama, que nem a esposa de Einstein. Eu não sei o que ele faz, mas eu sei quem Ele é. Você não sabe, não entendeu tudo o que aconteceu na vida, o que Deus é, mas você entende Deus. Entende que Ele te ama, que Ele é teu Pai, que Ele está sentado nesse tronco. Pode vir urso, pode vir leão, pode vir o diabo. Se o Pai está sentado no tronco com você, nenhum mal vai te destruir. Esperança. Padre, mas eu não estou vendo. Claro, ritual de passagem, como o índiozinho, está com o olho vendado. Mas não é porque você não está vendo que o Pai saiu do teu lado. Ao contrário, Ele está sentado no tronco com você, hoje, para te consolar dessa dor. Levanta a cabeça, dá um novo sentido às suas perdas, deixa o Espírito Santo transformar o significado dessas memórias dolorosas dentro de você, como o Padre explicou, te curando dos traumas da morte, te dando um novo sentir, um novo perceber, um novo entender, novas metas diante do que você perdeu. Senhor, eu te agradeço por essa palavra de hoje, que é de fato causa de ressurreição para muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te agradeço porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem o mal, nem as injustiças do mundo, nada é capaz de nos separar do teu amor, Senhor. Nada. Às vezes nós não entendemos o que nos acontece. Às vezes nós não entendemos até o que o Senhor permite, mas nós entendemos o Senhor nos ama. Nós não entendemos às vezes o que o Senhor faz, mas nós entendemos o teu coração. O Senhor nos ama, o Senhor está conosco, nem a morte nem a vida poderá nos separar do teu amor. Senhor, muitos de nós estamos sentados nesse tronco da vida, com os olhos vendados, entristecidos, amargurados, amedrontados diante dos baques, das perdas, dos sofrimentos, da morte, do luto, da dor. Mas nós professamos com fé, nós sabemos que o Senhor está sentado nesse tronco conosco. E nós mais uma vez professamos emuná, a fé, é que é se agarrar nesse tronco onde o Senhor está. Que é se agarrar no Senhor. Sim, Senhor, nós sabemos que no tronco da nossa vida o Senhor está sentado do nosso lado. E às vezes o Senhor está nos abraçando e a gente nem percebe. Às vezes o Senhor está nos levantando e a gente nem percebe. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, batiza agora com teu Espírito Santo
Todos nós que estamos aqui e quem nos acompanha, vem Espírito Santo, venha nos curar dos traumas da morte, Espírito Santo. Venha nos curar dos traumas das perdas, do sofrimento psíquico e emocional diante do luto. Venha Espírito Santo, nos dá a graça de viver com saudabilidade, de maneira saudável o luto, Espírito Santo. Mas que nós não adoremos o luto, a dor, a tristeza, que nós não coloquemos o sofrimento e o luto no centro da nossa vida, mas só Jesus. Vem Espírito Santo, nos enche agora, nos batiza. Vem Espírito Santo, nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Que o Senhor nos convença, Espírito Santo. Retira a amargura desse coração, a dor, o ódio, a revolta. Quantas mães que perderam filhos assassinados, presos em acidentes. Nós respeitamos as dores dessas mães e pais, mas nós te pedimos, Espírito Santo, venha curar esse coração. Vem, Espírito Santo, agir nas nossas memórias agora. Vem agir no nosso cérebro. Muitas vezes nós damos um significado traumático para aquela lembrança, Espírito Santo. Muitas vezes nós acabamos dando um significado de trauma, um significado de tristeza, de desesperança, de morte para aquela lembrança, e ela continua nos dirigindo, agindo dentro de nós, determinando as nossas emoções, sentimentos, comportamentos, reações. Vem Espírito Santo, age agora no nosso inconsciente, age agora no nosso cérebro límbico, no córtex frontal, todas as áreas do nosso cérebro, Espírito Santo. Cura-nos da lembrança dolorosa, dá-nos um novo significado, que a gente consiga contigo, Espírito Santo. Dá um novo sentido, um novo significado para essa memória do passado, traumática, negativa. Revela-nos, Espírito Santo, que o Pai estava conosco quando perdemos aquela pessoa sentado no tronco ao nosso lado, que Ele estava conosco quando recebemos a notícia da morte, quando vimos aquele cadáver, quando perdemos aquele amigo, aquele pai, aquele irmão, aquele filho, quando perdemos aquele patrão. A morte aconteceu há tanto tempo, mas continua viva dentro de nós, esse sentimento de impotência, de desolação. Vem e cura-nos, Espírito Santo. Vem e nos batiza agora, vem e nos ressuscita. Eu peço, Espírito Santo, como sacerdote, uma unção de ressurreição. No nome de Jesus, para quem nos acompanha, ressuscita-nos, Espírito Santo. Levanta-nos da tumba. Assim como a voz de Jesus tirou Lázaro do sono da morte, levanta-nos, Espírito Santo, agora. Ressuscita aqueles que estão na morte do pecado, Espírito Santo. Chama, vem para fora. Ressuscita aqueles que estão na morte da desesperança, da tristeza, da dor, da desolação, da incapacidade, da impotência. Sim, que nós vivamos o luto, mas que nós não moremos no luto, Espírito Santo. Liberta-nos. Liberta essa pessoa que entrou na bebida, na dependência da droga, do remédio, porque não soube lidar com o luto. Que essa pessoa enfrente, chore tudo que tem que chorar e recomece, sem muletas, sem justificativas para se autodestruir. Liberta as pessoas que se sentem culpadas diante da morte dos entes queridos, se sentem culpadas por não chorarem mais. Liberta, Espírito Santo. Dá-nos a sabedoria que vem da fé para lidarmos com as perdas, Espírito Santo. Eu quero pedir a Jesus duas coisas neste dia. Entre tantas as intenções que nós trazemos no nosso coração, mas Jesus, eu quero lhe pedir verdadeiramente esta ressurreição. Muitas pessoas que se enterraram junto com o seu ente querido. Pessoas que na hora do velório e da morte fizeram até mesmo um voto íntimo. Eu queria ir no lugar. Eu queria morrer por você, no seu lugar. E pessoas que desde esta morte carregam sobre si esse peso, esta sombra, esse desgosto na vida. Que o Senhor alcance esses corações e estas almas. E que o Senhor revigore, ressuscite, como o Padre Adriano dizia. E eu te peço também, Senhor, porque é desejo teu, conforta os corações daqueles que se sentem órfãos, aqueles que perderam a mãe e que nunca mais tiveram equilíbrio emocional, psicológico, psíquico. Quantas pessoas tiveram a sua vida desestruturadas por causa da morte? Eu quero pedir que o Senhor visite estes meus irmãos, porque como o Senhor me consolou, equilibrou a minha vida e, meu Deus, eu posso testemunhar, eu me tornei até mesmo melhor, uma pessoa melhor, mais digna de ti, do teu amor. A partir da morte, eu peço que o Senhor faça isso também na vida dos meus irmãos, no Brasil e mundo afora. Eu te peço, Senhor, consola aqueles que se sentem vazios, aqueles que se sentem perdidos, desorientados. O Senhor me mostra
filhos desorientados depois do Confio. falecimento do pai. Filhas desorientadas, pessoas que perderam a referência. Você se sente manco, sem apoio, sem estrutura. Mas Deus agora Ele quer ser o que o Padre disse, que pela fé Deus seja remédio e cure todo e qualquer trauma. Eu quero proclamar, Padre, o Márcio vai cantar, vai nos ajudar a rezar, mas eu quero proclamar mais uma vez esses 2 versículos, porque tanto quanto o Senhor disse, eu posso testemunhar isso. Sim. Eu sou órfã e eu só tenho um irmão, gente. É a primeira vez que o meu irmão vai ter que ir ao cemitério sozinho, porque amanhã faz 13 anos que meu pai faleceu e já vai fazer 4 anos em janeiro que a minha mãe faleceu. Somos só nós 2. Mas o que me faz todos os dias sorrir para a vida, o que me faz todos os dias levar à frente a missão, o que não me deixou entrar em depressão porque eu não sou melhor que ninguém, Claro. o que não me deixou ficar desequilibrada, desesperada, pelo contrário, Deus ajustou, foi a oportunidade de Deus na minha vida, foi salvação de Deus na minha história e na história do meu irmão. O falecimento do meu pai e da minha mãe foi cura para nós. Nos tornou mais equilibrados, mais ajustados. Por causa da fé, né, Val? Por causa da fé, Padre, é isso que eu ia dizer. Alicerçados na palavra de Deus, a palavra de Deus foi remédio na nossa vida. Aquilo que o Padre dizia no finalzinho, eu não entendo, e tem hora que eu digo, meu Deus, podia ter sido diferente, eu não entendi. Mas eu confio em Deus. Sabe aquela pessoa, eu não sei dirigir, mas eu confio no motorista e eu entro no carro com ele e para onde ele conduzir eu vou. E assim precisa ser a nossa vida. Confie em Deus, põe sua fé no Senhor. Vou proclamar mais uma vez, vou deixar que esta palavra enche o seu coração, a sua alma de fé e a gente vai cantar. Tenho certeza de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que nós temos fé na ressurreição. Fé que Deus nos equilibra, Márcio Todeskine. Que Deus consola o nosso coração, que Ele é o conforto que a gente precisa. É verdade. Você falava da paz, né? No começo do programa. Esta paz que só o Senhor pode nos dar, né? Em meio à dor, em meio à solidão. É tudo aquilo que foi sendo trazido. E é brotando no meu coração esta palavra, né? A necessidade que nós temos de consolo. Então nós te pedimos, Senhor, como já pedimos, consola-nos. Mas eu quero pedir, Senhor, de maneira muito especial, que nós sejamos consolados pelas mãos de Maria, a mãe das dores, aquela que teve Jesus no seu ventre, que nos trouxe o Senhor e que também o teve em seus braços, morto. Ali ela derramou as suas lágrimas de dor, mas ela também viu o Cristo ressuscitado. Ela é a nossa mãe, a mãe da fé. Eu preciso tanto